amiga, tudo bom com você? É sempre um prazer ter sua companhia aqui para que possamos aprender juntos no nosso canal e também para cada vez mais, aprendermos a palavra de Deus e de fato buscarmos entendê-la e vivê-la, pois eu creio muito num pensamento que de fato nós só entendemos o texto bíblico quando passamos a vivê-lo, quando permitimos que Deus de fato torne esse ensino, essa aprendizagem que até então era cognitiva, em algo prático em nosso viver. Nós vemos tratando na série sobre alguns pontos primordiais das virtudes necessárias na caminhada cristã, e hoje eu gostaria de falar de dois pontos muito importantes na caminhada cristã e que a Bíblia apresenta em dados momentos que nós podemos aprender como lições. Entre esses pontos serão a audácia e a individualidade. Audácia e individualidade. A audácia, eu creio que você sabe um pouco, é aquele vigor, aquele ânimo, aquela disposição pronta e ativa que é transformada em ação em dadas circunstâncias, que requer verdadeiramente uma força extra, digamos assim, e uma determinação firme para solucionar problemas, para vencer batalhas, enfim, entre outras coisas. E nós temos a individualidade, que geralmente é encarada como, muitas das vezes erroneamente, como algo que é um isolamento das outras pessoas, mas que a individualidade nada mais é do que o nosso eu, nosso ser, que caracteriza-se com algumas diferenças das demais pessoas. Isso é fato. Mas eu gostaria de ler com vocês um verso que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11 ele é bem conhecido, do livro de Hebreus, que é conhecido como a Galeria da Fé. Aqui nós encontramos exemplos de vários homens, eles vão ser citados Abraão, vai ser citado Abel, Enoque, vai ser citado Sansão, por incrível que pareça, um personagem que nós já mencionamos um pouco sobre a vida dele aqui na semana passada. E nós também vemos que aqui fala sobre Jefté e entre outros. Mas eu queria destacar um que é mencionado. No capítulo 11, no verso 32, diz o seguinte, falando em relação a outros, que se ele fosse falar, teria muitas e muitas outras pessoas para mencionar ainda nessa galeria da fé. Ele diz assim, que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para refletir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. No verso 34 diz assim, que esses extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, na fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E assim continua. Aqui nós encontramos vários nomes, mas eu queria trazer como destaque o nome de Gideão. Gideão, ele é um personagem que nós encontramos a sua história, o relato de Gideão que se encontra na palavra de Deus, está lá no livro de Juízes, capítulo 6 até o capítulo 8. O anjo do Senhor vai até Gideão num tempo difícil, onde os filisteus dominavam sobre os filhos de Israel, oprimiu os filhos de Israel, destruiu as colheitas, e nesse interim, nesse contexto, o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz, homem valente, o Senhor é contigo. E ele diz, como assim o Senhor é conosco? E se o Senhor é conosco, por que está acontecendo essas desgraças, está acontecendo todas essas coisas? E como assim, homem valente? Eu sou o menor, minha família é a menor da tribo. Eu sou o menor entre os irmãos, como assim eu sou um homem valente? E Gideão pede algumas provas, que são relatadas no capítulo 6, ele pede para que o anjo esperasse ele até ele trazer uma oferta. Posteriormente ele faz aquele conhecido pedido do sinal para que a lã possa estar em dado momento seca e a terra molhada com orvalho, e em outro momento somente a lã molhada e a terra seca, e que Deus concede, e assim ele vai na força dele. E é interessante que no verso 34 que nós lemos, fazendo menção a esse feito de Gideão,
de ser usado por Deus. Gideão e os 300 é muito conhecido, que Gideão ele sai com um exército vasto, mas por fim vai para a guerra só com 300 para de fato mostrar que o poder e a vitória vinha de Deus e não da força humana. E no verso 34 nós lemos que alguma característica dessas pessoas de forma especial da história de Gideão é que ele tirou da fraqueza força. E a audácia nada mais é do que isso. A audácia na caminhada cristã é permitir-se de fato vivenciar o que a palavra de Deus diz, que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. É na pequenez de Gideão, na sua incapacidade de por si mesmo comandar, guiar um exército para vencer os filisteus, que Deus aperfeiçoou o seu poder e que usou. Mas a audácia é encontrada na disposição de Gideão, de se colocar nas mãos de Deus. A audácia ela pode ser manifestada em vários ângulos, em várias áreas da vida, em vários momentos. Mas o que eu destaco, o que eu considero mais essencial e mais necessário para o nosso viver é a audácia em permitir que de fato Deus cumpra o seu querer em nossa vida e possa nos usar de fato de maneira extraordinária. Não meramente uma maneira extraordinária que vai ser visível e clara para centenas, milhares de pessoas, mas de maneira extraordinária onde nós estamos, nós permitindo vivermos de fato uma audácia onde Deus nos usa em nosso lar para de fato transmitir quem Ele é ou vencer dadas situações que necessitam de fato de uma disposição audaciosa. Em nosso contexto de amigos, como eu gosto sempre de mencionar, enfim, no contexto que nós temos alcance e nas pessoas que nós vivenciamos e nós lidamos no nosso dia a dia. E Gideão, ele é usado por Deus para vencer o exército inimigo, os filisteus, para livrar Israel momentaneamente da opressão. E Deus nos convida a ter uma audácia como Gideão. E nós falamos sobre audácia, e para termos uma audácia é necessário termos momentos individuais. Tem uma frase que eu destaco aqui do livro Colunas do Caráter, que diz o seguinte, diz que é na solidão que as obras da mão, coração e mente são sempre concebidas. É necessário a individualidade sair um pouco do grupo, do todo, que muitas das vezes nos influencia, e mesmo influenciando positivamente, nós temos uma necessidade de um momento individual. Não um momento de egoísmo, de nos voltarmos só para nós, mas de autoexame. Um momento de fato, refletir sobre nossa vida, de conceber essas obras, essas ideias, de ter o nosso coração lapidado ao meditarmos sobre nossa vida e mais do que isso, meditarmos e falarmos com Deus de fato. A individualidade é algo indispensável para que de fato nós possamos crescer, deixar um pouco de lado o todo, passar algum momento a sós e principalmente a sós com Deus, para que a gente possa, ao se juntar com o todo, tomarmos as decisões e as ações que sejam de fato pensadas e sejam coerentes com o viver cristão. Como assim? Coerência que eu digo é de não deixar-se impulsionar facilmente e ser levado pelo todo, mas como resultado desses momentos individuais, desses momentos de reflexão, desses momentos com Deus, desse momento, vamos dizer assim, de autoconhecimento, você tomar uma decisão não baseada na coerção das pessoas, mas baseada sim no que você acha correto, no que você entende como correto, no que de fato você entende que é o melhor a ser feito. E é interessante que nós vamos encontrar na audácia e na individualidade algo necessário na nossa caminhada cristã. Porque é necessária a audácia, como eu falei, para sermos, em nossa fraqueza, o poder de Deus poder se aperfeiçoar e Ele realizar obras através de nós. Em nós e através de nós. E a individualidade, no contexto cristão, é você sair do todo, daquela esfera, vamos dizer assim, meio que religiosa. E eu não falo religiosa na esfera bíblica, que a religião na esfera bíblica é cuidar dos órfãos, das viúvas e se manter incontaminável do mundo, mas numa compreensão e numa religiosidade que tem se caracterizado hoje, ou tem se entendido como seguir tradições, como não pensar, como não questionar.
Mas quando você tem uma individualidade, você questiona não para criar problemas, não para criar intrigas, mas para de fato entender aquilo que o Senhor quer e o que nós encontramos, e aonde nós encontramos o que o Senhor quer em sua palavra. A individualidade de ir para as Escrituras e de fato ter algo individual com Deus, uma experiência real, íntima com Ele. Uma experiência de oração, uma experiência de permitir mesmo vivenciar a vontade de Deus, como diz lá em Romanos, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, de fato, na individualidade e na vivência da audácia, vivenciar algo profundo, algo real com Deus. Meu amigo, o desejo do meu coração para você e para mim é que nós possamos ser audaciosos em crer nas promessas de Deus, que assim como Ele usou pessoas de forma extraordinárias, Ele quer usar você e a mim onde estamos. Alguns serão vistos, serão aplaudidos até, mas outros serão em secreto. Mas da mesma forma, carecem da audácia e da confiança que o poder de Deus se aperfeiçoará em nossa fraqueza. E que você não perca sua individualidade, principalmente no seu convívio, no seu contato e no seu relacionamento com Deus. Pois é através desse relacionamento que nós nos conhecemos mais, vendo a ótica e o olhar de Deus para nós, que principalmente nós percebemos através das Escrituras, e também é nesses momentos que nós crescemos. Que Deus possa nos conceder de fato essa experiência, que nos livros dos céus, quem sabe, pela graça de Cristo, assim como todos esses são heróis da fé, tratados por nós cristãos como heróis da fé, Deus possa também escrever histórias extraordinárias de heróis da fé, pela graça deles. Quem sabe, eu e vocês, eu e você, e possamos ser bênção na vida das pessoas. Que Deus possa nos abençoar e até o nosso próximo encontro. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e que Deus te abençoe. Um grande abraço.